Estamos trabalhando para avançar o máximo possível e, idealmente, concluir até sexta-feira. Nós conseguimos ter uma semana a mais de negociação do Comitê Preparatório em Nova York, e nesta última semana em Nova York a dinâmica melhorou e se tornou mais produtiva. Agora nós temos grupos negociadores que cuidam de aspectos específicos do texto. O nosso negociador-chefe, embaixador Figueiredo, tem sido muito ativo com toda a equipe aqui de diplomatas brasileiros e, obviamente, trabalhamos em parceria e coordenação muito estreita com a ministra Isabela Teixeira do Ministério do Meio Ambiente. E, então, o que eu diria é que a expectativa é positiva, mas depende também de 192 outras delegações. Então, não posso te dizer com absoluta certeza, mas o que eu vejo é que estamos avançando, mesmo naquelas áreas em que ainda não há um acordo definitivo, já há uma aceitação da ideia dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, já existe um debate mais realista sobre o que pode ser o resultado da conferência em matéria de governança, tanto no que se refere a um fórum de alto nível sobre desenvolvimento sustentável, quanto no que se refere ao tratamento a ser dado ao Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, sediado em Nairobi. E talvez um dos pontos mais difíceis seja o de meios de implementação, né? Os aportes financeiros, transferência de tecnologia, capacitação técnica, mas estamos trabalhando seriamente e temos confiança de que até o fim da conferência teremos um documento ambicioso, apontando direções e estabelecendo aquilo que a conferência se propõe, que é uma orientação para os próximos anos, para o médio e longo prazo, né? Rio+20, muita gente pensa os 20 últimos anos, mas a gente tem que pensar também Rio+20, os próximos 20 anos. Podemos esperar essa conclusão, no caso, para sexta-feira, ou essa discussão pode se estender até a próxima semana? Se for necessário, continuaremos negociando, mantendo consultas durante aquele período, o interregno entre o fim do Comitê Preparatório e o começo da cúpula, em paralelo a outros eventos que estarão acontecendo aqui no Rio de Janeiro. Você sabe que essa conferência tem um formato inovador, porque ela prevê essas 10 mesas redondas, que nós chamamos de diálogos, envolvendo representantes da sociedade civil, setor privado, meio acadêmico, jovens, mulheres, enfim, representantes de uma variedade grande de interesses, mesas que também abordam temas que podem ser objeto de uma conversa online, através de uma plataforma virtual, e já existem, se não me engano, 12 mil pessoas que participaram da discussão online e elaboraram recomendações para cada um dos temas. É uma maneira de construirmos uma conferência inclusiva, como eu gosto de dizer. Bom, em relação a metas de desenvolvimento sustentável, eu considero que já existe uma base ampla de aceitação da ideia, do objetivo, né? O desafio agora é nós prevermos a mecânica da elaboração das metas, especificamente, quantas serão, que assuntos elas abordarão, mas desde já temos o entendimento que cada meta deve ser vista pelo prisma dos 3 pilares, né? Ou seja, econômico, social, ambiental, de que estas metas, diferentemente das metas de desenvolvimento do milênio, serão aplicáveis a todos os países, indistintamente do seu grau de desenvolvimento, e serão orientadas para objetivos globais, não objetivos nacionais. Então, por exemplo, se nós tivermos metas relacionadas a oceanos ou metas relacionadas à pobreza, será em relação a um objetivo de redução ou de preservação ou de consecução de algum objetivo específico calculado em termos mundiais. Com base nesses critérios, talvez seja possível já conversarmos sobre alguns princípios que orientarão a negociação das metas específicas, tendo também o cuidado de articulá-las de uma maneira inteligente com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, cuja consecução se encerra, ou digamos, pelo menos a primeira fase, em 2015. Em relação à economia verde, o capítulo sobre a economia verde, que parecia um desafio grande no início dessa negociação,
na verdade, está se revelando menos controvertido do que se imaginava, porque ele está sendo simplificado também com base em alguns entendimentos fundamentais. O Brasil, por exemplo, defende muito a ideia de economia verde inclusiva, porque, para que não haja dúvidas sobre a ideia de que nós estamos falando aqui, sobre um paradigma de desenvolvimento sustentável que tenha muita ênfase no social, além do ambiental e do econômico. Talvez seja essa a contribuição mais importante até mesmo da conferência da Rio+20, e no texto em que nós estamos trabalhando, o documento final, a ideia da erradicação da pobreza aparece com muita ênfase já nos primeiros parágrafos do documento, né? Portanto, não vejo a economia verde como um empecilho. Ele é um conceito aberto, em construção, vai ser tratado dessa maneira. Como dizem em inglês, não é um tamanho único para todos, não é um one size fits all. É um conceito que pode ser adaptado ao nível de desenvolvimento, às características individuais de cada país. Não creio que seja necessário convencer céticos nesse contexto, porque estamos todos articulando juntos uma ideia inovadora e num espírito de uma relativa flexibilidade, sem rigidez. Mas tomando alguns cuidados também para que novos conceitos, como economia verde, não venham a transformar-se em barreiras não tarifárias ao comércio, em condicionalidades a investimentos, empréstimos, enfim, tudo aquilo que se transformaria num empecilho ao desenvolvimento, sobretudo do ponto de vista dos países mais pobres. Você tem toda a razão de falar da liderança pelo exemplo, como nós costumamos dizer, né? Que o Brasil, hoje em dia, exerce quando se fala em desenvolvimento sustentável. Isso, você tem inúmeras facetas desse exemplo. Tem a matriz energética brasileira, que é renovável em quase 50%. Você tem o etanol, que você falava agora, que é um combustível ambientalmente amigável, para traduzir um pouco uma expressão que se usa em inglês para o português. Nós agora tivemos a mais baixa taxa de desmatamento na floresta amazônica e 80% da vegetação original da Amazônia é considerada intacta hoje em dia. Enfim, há uma série de áreas, além dos objetivos que nós assumimos voluntariamente durante a Conferência de Copenhague, de reduzir as nossas emissões de gases de efeito estufa entre 36% e 39% em relação à projeção para 2020. Não éramos obrigados a fazê-lo, fizemos voluntariamente e isso aí virou legislação interna e representa, eu acho, que uma maneira de demonstrarmos nosso compromisso com aquilo que a presidenta sempre diz, que é o crescer, incluir e proteger, né? Os 3 verbos que sintetizam o desenvolvimento sustentável. Como é que vamos continuar depois da Rio+20? Aprofundando essa forma de encarar o desenvolvimento no Brasil. Acho que não há retrocesso possível. Nós encontramos fórmulas que estão tirando milhões de brasileiros da pobreza, com consciência ambiental e também com aumento do crescimento econômico. Não obstante a crise econômica mundial, que impacta todo mundo, obviamente, aqui também temos tido seus efeitos, às vezes é mais sobre o câmbio, às vezes é mais sobre comércio. De qualquer maneira, é importante permanecermos muito vigilantes, porque a crise se propaga e pode criar novos desafios. Mas, de uma maneira geral, creio que o Brasil estará extremamente bem posicionado para continuar a exercer essa liderança pelo exemplo. E aqui, de modo geral, a América do Sul dispõe de características muito favoráveis para liderarem na construção de modelos inovadores de desenvolvimento sustentável. Além disso, pretendemos continuar engajados multilateralmente. Você sabe que o Brasil é um grande entusiasta do multilateralismo, é um país que investe no seu aperfeiçoamento. Hoje em dia, em que constatamos a evolução da geopolítica internacional para um cenário mais multipolar, nós queremos trabalhar para que essa multipolaridade seja a multipolaridade da cooperação
e não da confrontação, da rivalidade, da falta de comunicação. E isso aí é muito importante, porque às vezes o diálogo torna-se difícil entre desenvolvidos e em desenvolvimento, entre países grandes e países pequenos, entre uma região do mundo e outra região, sem especificar uma ou outra. Então, trabalharemos muito para que a governança internacional se aperfeiçoe e se democratize. Há um déficit de democracia nas instituições multilaterais hoje em dia. Como você sabe, um exemplo disso é o Conselho de Segurança e a sua composição, mas também nas instituições chamadas de Bretton Woods. E você pode ter certeza que o Brasil permanecerá muito engajado tanto na promoção da Agenda do Desenvolvimento Sustentável, como do aperfeiçoamento da governança, do multilateralismo, para torná-lo mais eficiente, mais eficaz, mais legítimo, mais democrático.